Senhor presidente, aproveito também, nobres colegas, outro tema que está na pauta do país, que vemos mês a mês, que vem à tona todo tipo de problema relacionado ao governo Dilma. A timidez do programa de incentivo à indústria, a lentidão do PAC, blindagens na CPI do Cachoeira, abandono de lanchas patrulhas compradas que foram suspeitas pelo Ministério da Pesca e das péssimas condições das rodovias federais que estão matando mais do que doenças no nosso país, a tunga nas economias de quase 100 milhões de poupadores brasileiros, além da escalada na violência contra as mulheres. Esses temas traçarei aqui alguns comentários. Tivemos a oportunidade, senhor presidente, de abordar sobre o pacote que foi baixado em abril, anunciado pela presidente Dilma, que não tem as mesmas características históricas do pacote do presidente Geisel em 77, mas que enxutiu os senadores biônicos e fechou o Congresso, mas que também não trouxe grande boa nova. Assim, para tentar reverter o quadro da desindustrialização que hoje enfrentamos. Tanto empresários quanto sindicalistas consideraram as propostas insuficientes naquele momento e limitadas, sem coragem para fazer as reformas estruturais necessárias para aumentar a competitividade brasileira no cenário internacional. A presidente optou mais uma vez por medidas pontuais, com a falta de uma visão estratégica e global. Opta-se por escolher uns poucos setores a serem beneficiados em detrimento da adoção de uma política ampla e estruturante para o setor positivo. Tanto verdade que o PIB, nesse início de ano, cada vez mais vai se tornando num PIBinho, porque essas medidas não tiveram praticamente nenhum impacto sobre o processo de retomada e de industrialização de um setor tão importante para um país que quer se desenvolver. O motor que acelera o desenvolvimento das nações parece estar enferrujado no Brasil. A indústria vem perdendo espaços no PIB e na pauta exportadora. A produtividade e os empregos gerados são cadentes. O país mantém uma estrutura institucional que colabora para a estagnação. E a máquina estatal se incha de cargos comissionados em todos os níveis, aumentando o seu custeio. Não houve avanços significativos na reforma do Estado, na redução dos custos de produção, nas condições da nossa logística, na capacitação de mão de obras. Mantém-se os juros ainda com as mexidas estratosféricos. Ainda é o segundo colocado, vice-campeão mundial, só perdendo da Rússia. A carga tributária excessivamente grande para a contrapartida dos serviços oferecidos pelo governo. O alto custo da energia elétrica, só perdemos da Itália, de um país, a antiga Tchecoslováquia, a Eslovênia, e nós somos o terceiro mais caro do mundo. A baixa escolaridade e os problemas vinculados à questão educacional, os baixos investimentos em inovação tecnológica na indústria, entre tantos problemas estruturantes para a recuperação da indústria e da sua economia. E ante a inépcia para alavancar a indústria nacional, o governo federal decide também transformar em bodes expiatórios dos enferrujamentos da engrenagem industrial as unidades da federação que tinham incentivos à importação, como é o caso do meu estado, o Espírito Santo, que perderá uma arrecadação na ordem de 1 bilhão ano, com a aprovação do projeto de resolução 72 no Senado, desorganizando toda a nossa economia, graças à pressão do governo Dilma no Senado. Vossa Excelência, permite, deputado César Conago. Pois não, deputado Mauro Benevides. Deputado César Conago, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela análise que faz da estrutura do Estado brasileiro, com referências à Secretaria da Mulher e a outros órgãos governamentais. Mas a essa altura do pronunciamento que esta casa assiste, e sobretudo aqueles que sintonizam a TV Câmara, Vossa Excelência faz um enfoque, ultrapassou o enfoque, eu quero que Vossa Excelência retorne a ele. É quando Vossa Excelência se reporta à reforma tributária e o faz explicitamente, talvez como uma forma pedagógica de orientar a casa, a fim de que ela direcione as vistas
para essa tributária, porque não é mais possível que nós não garantamos no menor espaço de tempo possível a aprovação dessa reforma tributária, como Vossa Excelência preconiza no seu pronunciamento, embora na leveza do seu estilo e sem incidir com uma tonalidade mais veemente esse tema que é da maior importância que Vossa Excelência focalizou no seu discurso. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Com certeza voltarei a falar desse tema especificamente, porque com certeza, junto com o tema da educação brasileira, a reforma tributária para o nosso desenvolvimento tem um sentido muito amplo, não só do seu tamanho, mas principalmente da justiça tributária, da complexidade tributária. Enquanto levamos 2.000 horas uma empresa aqui para solucionar os problemas tributários, a Alemanha leva 400 horas só para o imbróglio do nosso Código Tributário Nacional. Precisamos debater isso aqui com profundidade. E não pode ser fatia fininha igual salame, não, porque é insuficiente. Temos que enfrentar esse tema, mesmo que complexo, mesmo que possamos projetá-lo para daqui a 15, 20 anos, aquilo que precisa ser de estruturante em relação a esse tema da carga tributária e da reforma tributária que esse país precisa de enfrentá-lo. Mas não podemos deixar, e realmente o meu discurso ele vai a outros temas, de chamar a atenção dessa casa também para o famoso Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, lançado em 2002 com grande estardalhaço, que hoje apenas confirma a sua fama de mera propaganda, conduzido ao longo do governo Lula e agora por Dilma Rousseff, apelidado pelo ex-presidente a Dilma de a mãe do PAC. Esse pacote de obras não consegue sair do papel. Das obras de transposição do Rio São Francisco, que estive lá visitando, e obras paradas, a ferrovia transnordestina, o que se vê é lentidão e paralisia. De acordo com o levantamento do jornal O Globo, as maiores obras de infraestrutura do país têm atraso de até 54 meses em relação ao cronograma inicial. Na área do saneamento, por exemplo, dos 40 bilhões anunciados pelo plano, a todos que nos escutam, nos assistem na TV, aos técnicos da área de saneamento, apenas 1,5 bilhão foram aplicados até o final de 2010. Para termos uma ideia dessa paralisia, somente 0,8% foi o percentual executado até 13 de abril no orçamento da União para o PAC de 2002. Deputado Mendes Tamer, 326 milhões de um total de 42 bilhões e meio. 42 bilhões e meio até 13 de abril, 326 milhões efetivamente executados. Com essa realidade, bem que o PAC poderia ser rebatizado de PAC-DR, porque não consegue andar, só na mídia. Além disso, temendo a revelação de malfeitos envolvendo a construtora Delta, principalmente a principal empreiteira do PAC, o governo federal trabalhou até o último momento para que a CPI do Cachoeira não saísse do papel. A base aliada chegou a ensaiar uma operação abafa, mas a pressão da opinião pública impediu o engavetamento sumário da CPI mista. Felizmente, no último dia 25, o colegiado começou as investigações, tendo a empreiteira preferida do Planalto para tocar as obras do PAC como um dos alvos das apurações. E aqui eu quero parabenizar os membros da CPI, apesar de que o PT já tenha admitido que tentará blindar a construtora na comissão. Somam 3 bilhões o total que a empreiteira Delta recebeu por serviços prestados em obras do PAC desde 2007. O montante a coloca como líder nas despesas do principal programa de infraestrutura do governo do PT. Por fim, e mais uma vez, o governo vem cobrar da população brasileira, especialmente da camada menos favorecida, contas que não lhe pertencem. A mudança nas regras de investimento, senhor presidente, o meu som foi abaixado, senhor presidente. Eu sou audiófilo. Esse som não está na mesma intensidade que eu comecei. Agora melhorou. Vamos pedir para poder corrigir o Agora já melhorou, presidente. Eu tenho ouvido. Esse som reduziu. Por último, o pequeno poupador passou a receber menos pelas parcas economias que guarda nos bancos. De acordo com a matéria publicada em O Globo, alguém que coloque 10 mil reais da poupança, deputado Mendes Tamer, ao fim de um ano, terá R$ 10.582,91.
esse valor é R$ 33,87 menor que o rendimento seguindo as normas antigas, nunca mexidas por governo algum. Segundo o Estado de São Paulo, o rendimento da poupança cairá dos atuais 6,53% para 5,95% ao ano. Caso o juro real chegue a 2%, como é um objetivo declarado da presidente Dilma, e aí eu quero parabenizar dessa meta, o rendimento da poupança para os novos depósitos ficará cerca de 18% menor para você, poupador, do que o previsto hoje, calculou o jornal citado. Quanto mais a inflação se distanciar da meta fixada pelo governo, maior será a perda da poupança. Ou seja, pela mudança anunciada pela equipe econômica, o pequeno investidor, o microinvestidor, sabemos que milhões de pessoas têm até R$100 na poupança, o pequeno investidor da caderneta será brindado sempre com um menor rendimento do que as regras atuais. O governo apresentou a redução dos ganhos para a diminuição dos juros. Mas, na realidade, a presidente aproveitou a gordura de sua cruzada retórica contra os bancos, está lhe rendendo para investir no bolso dos pequenos poupadores. A tunga na poupança foi vendida pelo governo como a retirada do último empecilho para a derrubada dos juros. Mas, de concreto, ainda somos os vice-campeões mundiais da modalidade usura. Nossas taxas só perdem, como já falei, para a Rússia. Nada mudou ainda. Nada mudou. Banqueiros, empresários, políticos aliados aplaudiram. Obviamente, porque nenhum deles, possivelmente, tem dinheiro guardado em poupança. Mas quem entende de finanças pessoais não tem dúvida. O poupador perdeu e perdeu muito. Quem conhece de finanças também tem outra convicção. O cenário mais provável é que os bancos lucrarão com a tunga da poupança. Isso porque, a partir de agora, terão dinheiro mais barato para emprestar na forma do crédito imobiliário. 65% dos depósitos em caderneta de poupança são direcionados por lei a financiamentos habitacionais. E continuarão colaborando. Por isso, cobrando tão caro quanto cobram hoje. Haverá também, do lado de quem toma financiamento, o risco de descasamento entre o valor de parcelas e a capacidade de pagamento. A alteração na regra de remuneração das cadernetas também pode modificar a forma de definição dos juros da casa própria. E as prestações podem até subir, senhores deputados. Os mutuários é que fiquem alerta e se cuidem. Tudo considerado, fica o recado de que o governo terá que tombar os juros de qualquer jeito. Primeiro, porque assumiu implicitamente esse compromisso ao tentar justificar a redução da remuneração das cadernetas de poupança. Segundo, porque de fato a economia está necessitando da redução de juros. Todos, sem exceção, somos a favor de juros mais baixos. A bola da queda das taxas está com o governo, que começou cortando-a na cabeça do micro poupador brasileiro. Ele que preste atenção e se cuide. Não é possível que os que sempre ganharam continuem com seus privilégios, mas, por ora, eles permanecem intocados pela gestão petista. E os pequenos poupadores é que, na verdade, vão ter a redução da sua remuneração. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, quero dizer que a redução dos juros tem várias formas de ação na economia brasileira para você reduzi-los. Foram exatamente na parte mais fraca, menor, do pequeno investidor, reduzindo a sua remuneração. Era isso que eu tinha que falar nessa tarde de hoje.